Hoje eu quero pregar sobre a história de um dos maiores reis que já houve, Davi. Davi não foi apenas mais um rei, Davi foi o rei. E se não me falha a memória, eu já preguei aqui algumas vezes sobre Davi, no mínimo duas. Na conferência Romper que eu fiz, eu preguei em um aspecto da vida dele. Teve uma outra ocasião, nunca se esqueça quem você é. Também, nós pregamos juntos. Então eu já preguei duas mensagens aqui sobre Davi. Davi, ele é um ícone. O interessante é que Davi, antes de entrar em qualquer guerra, ele orava. Isso que eu acho muito interessante na vida de Davi. Antes de ele entrar em uma peleja, em uma guerra, ele orava, consultava o Senhor. Em guerras, isso que é incrível, Bispo Júlio. Em guerras que Davi sabia que teria vitória, ele não entrava antes de orar. E perguntava: Deus, eu entro? Vou contra esse povo? Destruo esses inimigos? Uma coisa é você orar para entrar numa guerra contra inimigos que são maiores, superiores, mais fortes que você. Como é o seu nome? Você de óculos? Kleber. Agora vê Davi orando para entrar em guerras que ele já sabia que humanamente a vitória era garantida. Isso que é muito interessante. Davi, ele não entrava numa guerra antes de orar. E ele orava antes de entrar em guerras que ele já sabia que ganharia. Por que Davi orava antes de entrar em guerras que ele já sabia que venceria? Porque Davi não queria ter sucesso em guerras que Deus não queria que ele tivesse. Grava o que eu vou te falar. O maior fracasso na vida de um homem é ele ter sucesso aonde Deus não quer que ele tenha. O maior fracasso na vida de uma pessoa é ela ser bem-sucedida em uma área que Deus não quer que ela seja. Davi, ele nunca treinou em nenhum exército, mas de todos os soldados ele era o melhor. Eu quero ler um texto na palavra de Deus com vocês, que está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor havia confirmado o seu reino como rei sobre Israel. Estava fazendo o seu reinado prosperar ou progredir por amor do seu povo, por amor do povo de Israel. Isso aqui é muito tremendo, porque você percebe que Davi aqui está reconhecendo porque Deus estava fazendo o reinado dele prosperar, progredir, crescer, ser bem sucedido. Olha o que está escrito. E Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado o seu reino, o havia estabelecido como rei, e que estava fazendo o seu reinado prosperar, progredir, crescer, por amor do povo de Israel. Então Davi está reconhecendo o seu propósito. Davi entende: eu não estou nessa posição que eu estou apenas para usar coroa, apenas para ser ovacionado, apenas para desfrutar de todo esse conforto, mas eu estou aqui porque Deus ama o povo dele. Então não é sobre a minha necessidade, não é sobre a minha vaidade, não é sobre o meu ego, é sobre um propósito maior do que tudo isso. Vocês estão conseguindo pegar? Olha onde Deus está batendo de novo. Repitam comigo: toda unção carrega um propósito.
Ó, Deus nunca, as pessoas, eu nasci na Assembleia de Deus, amo a Assembleia de Deus, sou pentecostal, mas eu percebo que tem muitas pessoas que pensam que unção é isso aqui, ó. Desceu a unção. Preste atenção. Deus não unge ninguém para essa pessoa ficar pulando numa igreja. Deus não unge ninguém para essa pessoa ficar fazendo aviãozinho dentro de uma igreja. Eu não estou aqui, preste atenção, eu entendo a reação de uma pessoa que está alegre na presença de Deus, sentindo a presença dele. Eu respeito, eu amo, eu pulo. Mas preste atenção, limitar a unção de Deus a pulos, rodopios e todas essas reações humanas é inferiorizar o que de fato é unção. Então preste atenção. Toda vez que Deus entrega a unção para uma pessoa, Deus tem um propósito. Isaías, o Espírito do Senhor, ele está falando sobre o Messias. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim e me ungiu para trazer liberdade aos cativos, paz aos oprimidos. Então preste atenção. Toda vez que Deus unge uma pessoa, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Sempre vai ter um para. Sempre vai ter um porquê. Sempre vai ter um objetivo. Eu estou te falando que existe um propósito por detrás da unção que Deus te deu. O problema é quando uma pessoa se esquece do propósito pelo qual ela recebeu a unção. Toda pessoa, olha aqui para mim, eu preciso que você ouça isso. Toda pessoa que se esquece do propósito da unção, ela abusa da unção sem perceber. Toda unção carrega um propósito. Só que quando o homem se esquece do propósito pelo qual ele foi ungido, ele abusa da unção sem perceber. E tem muitas pessoas abusando da unção, fazendo uso, se utilizando, usufruindo da unção que Deus deu, com coisas que estão completamente desconectadas do real propósito pelo qual Deus deu aquela unção. O dinheiro que existe na sua conta, o recurso que Deus colocou na sua mão, essa capacidade fenomenal que Deus te deu, de chegar e encantar as pessoas, de cativar o coração das pessoas, de ser expert no que você faz, de produzir de uma maneira diferente, existe um propósito. Então você sempre precisa entender que por detrás dessa unção que Deus te deu, existe um propósito. Repita assim comigo: eu não posso me esquecer do propósito da unção que eu recebi. Amém? Então a pior coisa é quando alguém se esquece do porquê ele foi ungido, porque ele vai usar unção de maneira errada. Só que aqui no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 5, versículo 12, Davi entendeu, reconheceu: Deus me ungiu, Deus me estabeleceu como rei, porque Deus ama o povo dele. É para esse povo viver um novo tempo, uma nova estação. E aí eu vou começar a pregação. Só que aqui você vê um Davi reconhecendo o propósito. Bispo Júlio, vamos começar? Eu não vou demorar hoje. Olha, essa aqui, eu já preguei duas vezes com o senhor sobre Davi. Só que essa aqui que eu vou falar não tem no Google. Não tem. É pérola. Amém. Nem no chat GPT. Ó, Atos, se liga nisso. Atos, coloca para mim por favor, Atos 13. Isso aqui dá para o senhor escrever um livro. Atos 13, 21, lê para nós, por favor, Bispo Júlio. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Quantos anos durou o reinado de Saul? 40 anos. Ó, o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia está dizendo que Saul reinou quantos anos? 40. 40 anos. Foi o tempo que durou o reinado de Saul.
Agora olha que interessante. Deus rejeitou Saul. Rejeitou. Lembra por que Deus rejeitou ele? Porque ele se precipitou. Se precipitou. Ofereceu a Deus um sacrifício que ele não era autorizado a oferecer. Isso aconteceu no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Coloca, por favor, 1 Samuel 13. Olha que interessante. O senhor é um expert, confio na sua inteligência. Quantos anos Saul reinou? 40. 40 anos. Só que ele ofereceu o sacrifício de tolo no início do segundo ano do reinado dele. Ó, ele reinou 40 ao total. Só que houve um impeachment no céu no segundo ano. Então, olha que interessante. Ele ficou no trono apenas um ano, com a validação de Deus, e todos os demais anos que ele esteve no trono, ele estava lá, mas já rejeitado por Deus. Aproximadamente 38 anos e alguns meses. Podemos arredondar para 39? Exato. 39 anos no trono, já rejeitado por Deus. Tinha trono, tinha coroa, mas não tinha autoridade. Uau, repete, repete. Ele é demais, repete. Tinha trono, tinha coroa, mas não tinha autoridade. Tem gente que tem aparência, mas não tem mais a essência. Tem gente que conserva a genética, a estética, mas já perdeu a genética há muito tempo. Então ele tinha trono, tinha coroa, mas não tinha autoridade. Agora, olha que interessante. Lê, por favor, o versículo de número 13, depois lê o 14. Tá. Disse Samuel a Saul. Quem está falando com o rei? Samuel. Vê o que o profeta Samuel falou com ele. Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Peraí. Quem Deus já tinha buscado? Um homem segundo o seu coração. Que homem é esse que tem um coração segundo o coração de Deus? Davi. Se ele não pegar, a gente vai pular lá. Fechou. Vê se está escrito que Deus ia buscar Davi. Lê lá. Deus já tinha buscado. Não, pera, gente. Pera. Já tem buscado. Deus já tinha buscado quem? Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Falando que Deus já tinha buscado Davi. Já tinha um rei. Mas depois que Saul foi rejeitado, depois desse episódio aqui, quantos anos aproximadamente Saul ficou no trono? 38 a 39. Deus já tinha buscado quem? Um rei. Agora lê, por favor, 2 Samuel 5:4. Daniel, se ele não pegar, liga o carro, nós vamos embora. Olha isso. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Peraí, quantos anos de idade Davi tinha quando começou a reinar? 30. Quantos anos Saul ficou no trono depois que foi rejeitado? 38 a 39. Então o senhor está dizendo que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido? Nem tinha nascido A ainda. pergunta é essa, se Davi não tinha nascido, como que Samuel falou que Deus já tinha buscado Davi? Porque a Bíblia vai dizer que ele nos escolheu desde antes do ventre da nossa mãe. Ele pegou! É por isso que Davi vai escrever no Salmo 139, Todos... quando eu ainda era uma criatura informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias já foram tinham escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Entre nós dois, você faz essa mensagem? Você faz essa mensagem? Nem o pai de Davi sabia que Deus já havia escolhido Davi antes de Davi nascer. Por isso que quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um novo rei, o único que Jessé não mandou chamar foi Davi. Porque Jessé não sabia que Deus já havia escolhido Davi antes de Davi nascer. Uau. Só que eu estou aprendendo com essa palavra que Deus não me escolheu porque eu nasci. Você nasceu porque Deus te escolheu. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: você não é um erro. Uau. Você foi escolhido antes de ser formado. Eu vou deixar você celebrar se você acredita nisso. Você não é um erro. Tem gente pegando ali.
Talvez os seus pais da terra não te planejaram, não te projetaram. Talvez você cresceu com sentimento de órfão. Mas Deus me traz hoje aqui na ICM para te dizer: eu sou teu pai, eu sou teu Abba, eu te escolhi antes de você nascer. Tua origem não é o bairro que você nasceu. Tua origem não é a família que você nasceu. Tua origem não é os ascendentes, seus pais, seus avós. Você foi criado a partir do coração de Deus. Tem gente, Raí, que fala: ai, meu pai e minha mãe se encontraram uma noite. Ai, Deus só precisava de um ventre fértil para trazer você ao mundo. Sua história não começa na concepção. Sua história começa antes da criação. Paulo vai escrever aos Efésios que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Lá eu já era escolhido e você também. Sabe cantar? Tudo ao vivo aqui, tudo ao vivo. Porque tem gente aqui que precisa receber a paternidade. Uau! Oh. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo viver tem gente chorando. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo viver o propósito de Deus na íntegra. Por falta de paternidade. Oh, aleluia. Por acreditar que é um erro de uma noite, que é um acidente. Só que você está ouvindo Deus falando com você: fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você é projeto de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Você acredita que você não é? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo da depressão, da ansiedade e do medo. Eu sou filho de Deus. Hey. Diga alto. Teu é o reino e a glória pra sempre, e o poder, amém. Você pode gritar isso, vamos, teu pra sempre.
bispo, Deus está preparando o solo dos nossos corações pela palavra que Ele vai nos entregar. Oh, aleluia. Talvez você está pensando, a pregação começou. Mas hoje a mensagem é diferente. Eu introduzi falando que Davi não entrava em nenhuma guerra antes de orar. Sim. Eu li o texto base, 2 Samuel 5:12, que Davi reconheceu o propósito da unção. Uau. Que não era por causa dele, mas pelo amor que Deus tinha Pelo povo. pelo povo. Por amor ao povo. Então eu comecei te mostrando um Davi que foi escolhido por Deus, um Davi que saiu do pasto e agora se tornou rei de Israel e reconhece o seu real propósito. Repitam comigo. Mas agora ele cresceu. Mas agora ele cresceu. Prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Teve uma vez que Davi pediu para levantar um censo. Só para vocês terem ideia de como ele cresceu. Joabe trouxe o censo. 1 Crônicas 21, 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Wellington, olha o exército de Davi. E era todo Israel 1.100.000 homens. Espera aí, quantos homens de Israel? 1.100.000 homens. Os que puxavam a espada em Israel, 1.100.000 soldados. E de Judá? 470.000 homens que arrancavam da espada. 1.100.000 mais 470.000. 1.570.000 soldados que puxavam a espada. O exército de Davi está forte? Está poderoso? Ele cresceu? Se tornou poderoso? Segunda Samuel capítulo 11, é aqui que eu quero pregar. O dia que Davi se esqueceu do porquê ele foi ungido. Esse foi o dia do maior fracasso do grande rei Davi. Uau. Lê para nós, por favor, 1 Samuel, ou 2 Samuel 11, verso 1, bispo. Olha o que está escrito em 2 Samuel 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Bispo Júlio, olha que interessante. Esse era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Os reis saíam à guerra. Porque os reis não iam para a guerra em qualquer época. Tinha uma época específica do ano, que acredita-se que era na primavera, que os reis, de forma estratégica, não queriam trazer exaustão para os soldados. Então eles esperavam essa época, porque o clima era favorável. Então esse era o tempo em que todos os reis saíam para a guerra. Uau. Quem era o rei aqui? Davi. Só que agora ele não vai para a guerra. Ele manda um representante, Joabe. E isso aqui que é de se pensar. Davi estava tão poderoso que ele vence a guerra sem estar nela. E Deus tivesse dado um povo, tivesse dado soldado, Deus tivesse dado um povo, tivesse dado soldado, tivesse dado recurso. Aí olha só. Mas quando eu penso no nível de graça, Deus me deu condição, Deus me deu posição, Deus me deu poder. Não para mim, mas para o povo. Deus não deu um povo para Davi, Deus deu Davi para o povo. Na Bíblia não diz
que Deus deu uma igreja para o pastor, mas diz que deu um pastor para a igreja. O que você tem que entender é que o evangelho tem pouco a ver com você. Ele tem a ver com o outro. Ele tem a ver como eu me dou para o outro, como eu sirvo o outro. O problema é que a gente quer pegar do nosso talento, a gente quer pegar do nosso dom, a gente quer pegar da nossa posição e quer se valer e dizer assim, é para mim. E Deus está dizendo, não, não é para você, é para o outro, é para o próximo, é para quem está à sua volta. Você não é para receber, você é para transbordar. Você não é um depósito, você é um centro de distribuição. Você não é um mar morto que só recebe. Você é o mar da Galileia que transborda. Mas bispo, continuando. O Davi do capítulo 5 é o Davi que reconhece: Deus está prosperando o meu reinado por amor ao povo dele. Só que agora o discurso e o pensamento e a filosofia está diferente. Não é mais o povo de Deus. Agora Davi pensa, é o meu povo, é o meu exército. E eu, bispo, e aqui que eu parei para refletir, Davi estava tão poderoso, que ele vence a guerra sem estar nela. Olha o que está escrito. E eles destruíram os filhos de Amon. Então Davi vence a guerra sem estar nela. Dormindo em casa. Ele estava poderoso. Agora, isso aqui que é o de se pensar. Como que um homem que sempre amou estar na guerra não está mais com vontade de estar nela? É aqui que é a pergunta. Quando Golias levantou para afrontar Israel, quem foi para cima do Golias? Davi. Quando leões e ursos tentavam pegar as ovelhas de Jessé, quem lutava contra leões e ursos? Davi. Davi, ele era um cara de alta periculosidade. Sempre se dando pelas ovelhas, se dando pelo exército, se dando pelo povo. Ele não falava vai. Vamos. Aí essa que é a pergunta: como que um homem que sempre amou guerra, Wellington, Davi sempre amou guerra. Isso que eu me perguntei quando eu li. Como que esse Davi que amava estar na guerra não está mais querendo estar envolvido nela? E essa não é uma guerra qualquer, está escrito no texto. Era o tempo em que os reis iam para a guerra. Só que Davi não quer mais estar envolvido. O Davi que amava a guerra, agora perdeu a vontade de estar nela. Ouça o que eu vou te falar, porque aqui tem uma chave. Antes de toda queda, o mundo espiritual vai te mandar uma mensagem. Ele ouviu uma voz de medo. Repete. Ele ouviu uma voz de medo. O que acontece antes disso é que Davi foi a uma batalha. E dessa vez Davi quase morreu na guerra. Os homens disseram para ele: não venha mais à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Era uma voz de medo. Era uma voz de insegurança. O Deus que livrou no começo, livrou no meio, vai livrar no final também. O Deus que proveu no começo, no meio, vai prover no final também. Não permita que a sua fé diminua com os anos. Não permita que a sua fé se acomode nos números. Ele era 1, agora ele é mais de 1,5 milhão. E agora, sendo mais de 1,5 milhão, ele está deixando de confiar. E ele era um só e confiável. O mundo espiritual está mandando uma mensagem para Davi, só que Davi não está conseguindo perceber. Qual é a mensagem que o mundo espiritual está emitindo para Davi? Davi, você sempre amou guerra. E não é normal você não querer estar nela. Uau. Não é normal você estar ouvindo a voz do medo. Você sempre foi corajoso. Então, antes de uma queda, o mundo espiritual vai te mandar uma mensagem. Uau. O problema é quando você rejeita ou não percebe essa mensagem. Eu vou contextualizar para todos entenderem. Quando alguma coisa não está funcionando bem no seu organismo, no seu corpo, o que o seu organismo vai fazer?
Vai emitir um sinal, que geralmente O bispo já pegou. Vai fazer o quê? vai emitir um sinal, que geralmente é uma dor. Você sente dor de cabeça, dor de garganta, dor no ouvido. O que o seu organismo está fazendo? Mandando um sinal para você. Tem alguma coisa que está errada. Em geral, tratamos a dor como inimiga, sendo que ela é uma amiga dando uma notícia. O problema é que tem pessoas que não se atentam para o sinal que está sendo emitido. Eu vou contextualizar para vocês entenderem. É alguém que amava orar, que não dormia sem dobrar o joelho. E já não está orando mais. E aí hoje não tem mais vontade de orar 5 minutos. E aí você está, não, é normal, é porque eu estou muito tempo na igreja. Só que é o mundo espiritual mostrando, você não está bem. Porque antes você não dormia um dia, uma noite sem orar. E agora você está conseguindo viver todos os dias sem orar 5 minutos. Antes você não conseguia ficar um mês sem fazer jejum. E hoje você não sabe mais o que é isso. Anos você não faz mais jejum. Meses você não abre mais a Bíblia. E aí você está pensando que está tudo normal. É o Davi que está deitado no palácio pensando, está tudo bem, o meu exército é poderoso, eu estou tendo resultados, eu estou tendo sucesso. E é você com essa mesma ideologia, está tudo bem, eu estou ganhando dinheiro, eu estou tendo agenda, eu estou fluindo, eu estou prosperando. E o mundo espiritual tentando te dar uma mensagem, tem alguma coisa errada, não está tudo bem. E você precisa conseguir captar essa mensagem. Só que Davi não está conseguindo. Isso aqui que é interessante, bispo. Ele está no palácio. Você acha que aqui ele imaginava que seria o dia da maior queda dele? Não. Está na segurança do palácio. Você acha que ele imagina que esse vai ser o dia da pior tragédia na vida espiritual dele? De forma alguma. Tudo estava indo muito bem. Ouça isso aqui. Isso aqui dá para o senhor escrever um livro. O problema aqui não é Davi ficar na casa. Porque a casa era de quem? De Davi. Era dele. O problema aqui é Davi negligenciar suas responsabilidades no reino. Uau. Toda queda acontece quando você começa a negligenciar suas responsabilidades no reino. Quer dizer que quando eu me afasto do meu propósito, eu me estou suscetível a uma queda? As pessoas pensam que Davi caiu quando foi para a cama. Na verdade, ele caiu quando ficou na cama. Uau. Porque ele só levou Betseba para a cama. Porque ele não devia estar. Pegou? Peguei. Todo mundo pensa que a queda de Davi acontece quando ele leva a mulher de Urias para a cama. Só que Davi não cai quando vai para a cama. Davi cai quando fica na cama. Uau. Porque nenhuma queda acontece do lado de fora se primeiro não acontecer do lado de dentro. É um Davi que está caído, mas não sabe. Uau. Alguém pegou. Essa desceu agora. As pessoas pensam que o outrem cai quando vem o escândalo. Fulano foi para o motel, ciclano traiu a esposa, fulano roubou. Aí todo mundo fala, o fulano caiu, porque aparentemente aquele momento foi o momento da queda. Só que olha aqui para mim, não existe nenhuma queda que acontece aqui no lado de fora se primeiro ela não acontecer dentro. Então é um Davi que já está caído do lado de dentro, só que ainda não sabe. E tem muitas pessoas que estão como Davi, já caíram do lado de dentro. Aqui é uma coisa de se pensar, eu não vou trazer dúvida, mas é o que eu reflito. A ordem de Deus para o homem foi para ele não comer o fruto da árvore do conhecimento. Porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Tem muita gente chorando, Daniel. Na minha perspectiva, isso aqui é de se pensar, bispo. O problema não está em si quando o homem come o fruto, mas quando ele duvida do que Deus disse. A queda começa na dúvida. Repete. A queda começa na dúvida. Tudo que não é por fé é pecado. Quando sai a fé, entra o pecado. Está escrito. Davi está no palácio pensando que está tudo bem, mas já está caído.
E aí ele se levanta para passear na casa dele, e ali ele viu do terraço uma mulher que estava se banhando, tomando banho, e essa mulher era agradável aos olhos dele. Ele mandou procurar saber quem era aquela mulher, e falaram: é a esposa de Urias. Só que Davi desejou ela e mandou chamá-la, se deitou com ela. A mulher ficou grávida e depois mandou a notícia para Davi, para o rei: eu estou grávida. Aí Davi, olha que interessante. Davi manda Joabe, que estava na guerra, mandar Urias voltar para Jerusalém. Olha como Davi estava maquiavélico. Ele mandou: Joabe, manda Urias de volta. Aí Urias chega, ele recebe Urias, que era o esposo da Betseba, e falou assim: como está lá o povo na guerra? Dá o relatório aí. Tá tudo bem. Aí falou: ó, vai para tua casa, descansa um pouco com a sua esposa. E ele deu até presentes para Urias. Qual era a estratégia de Davi? Se eu conseguir fazer o esposo dela deitar com ela, quando a barriga dela começar a crescer, ele vai pensar que o filho é dele. E na época não tinha o programa do ratinho. Na época não tinha teste de DNA. Então olha como Davi estava malicioso. Ele está arquitetando tudo. Chama o marido dela, fala para ele: vai descansar, fica com a tua esposa. Isso aqui que é o interessante. Davi está tentando consertar um erro com mentira. E o problema de viver uma vida mentirosa é que para você sustentar ela, você vai ter que criar várias outras mentiras. Para manter uma mentira, você vai ter que contar uma maior. Aí ele fala: Urias, vai deitar, vai descansar. Olha que interessante, Daniel. Versículo de número 8, lê para nós, bispo. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Aí o 9, olha o que Urias fez. Porém Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Aí falaram para o rei Davi: ó, Urias não foi dormir na casa dele não. Aí Davi mandou chamar Urias e falou: por que você não foi deitar com a sua esposa? Você veio exausto da guerra, mandei presentes. Aí, lê o versículo 11, isso aqui que é confrontante. Olha o que Urias disse. Homem honrado, né? Olha isso, olha o que Urias disse. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Olha o que Urias está falando. Rei, eu não tenho coragem de ficar no conforto da minha cama com a minha esposa enquanto os meus amigos estão na guerra correndo perigo. O que Davi fez tranquilamente, o espelhar das coisas, né? É sempre assim: o mal e o bem. O mal, eu vou ficar na cama enquanto os outros estão na tenda. Eu vou curtir a vida enquanto os outros estão na guerra. E o outro assim: eu não posso fazer isso. É a mensagem confrontante sempre. Imagine Davi ouvindo isso de Urias. A consciência, o coração sensível. É Urias falando: eu não vou ficar no conforto enquanto os meus amigos estão correndo perigo de vida. Só que esse discurso tem que ser de quem? Do rei. Só que inverteu tudo. É um rei querendo ficar na cama e um soldado... É um soldado com mentalidade de rei e um rei que perdeu a sua identidade. Eu vou resumir. Davi estava tão psicopata que ele fez Urias ficar bêbado. Ele disse: eu vou deixar ele bêbado e aí ele vai querer ficar com a esposa dele. Mesmo assim Urias não foi. E aí Davi escreveu um decreto, uma cartinha, e selou ela.
Sabe o que estava escrito na carta? Joabe, estou mandando essa carta para você colocar Urias na frente do campo de batalha para que ele morra. Só que um detalhe, sabe quem Davi mandou levar a carta para Joabe? O próprio Urias. O próprio Urias. Davi colocou o decreto de morte na mão do próprio soldado leal. Por isso que o pecado de Davi é considerado um pecado duplo. É um homicídio qualificado e um adultério. Uau. Ele planejou o homicídio do soldado dele. E se Urias, já pensou, se Urias tivesse lido? Peraí, deixa eu ver o que está escrito. Não seria morto, mas ele era tão leal ao rei, que ele não abriu a carta. E foi morto. Aí Davi está, ufa. Deu tudo certo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Está lá cantando, igual muita gente. Consegui, o pastor não sabe. Ninguém sabe, consegui. Mas não fui exposto, aí fiz certinho. Consegui encobertar tudo. Aí tá lá cantando, ainda tá lá, e tudo tá pensando que tá tudo bem. nem tudo que dá certo é certo. Mas sabe o que leva muitas pessoas a pecar com facilidade? É porque nem sempre o resultado do pecado vem de imediato. A pessoa fala, o que? Trair minha mulher, tá tranquilo, o pastor ainda me dá oportunidade. Estou fazendo tudo errado e os pastores ainda olham para mim e perguntam meu nome na pregação. Eu estou fazendo tudo de errado e ninguém sabe. Os profetas vêm e revelam para mim que Deus vai me abençoar. E aí as pessoas pecam com facilidade, porque nem sempre a consequência vem de imediato. Mas olha o que eu vou te falar. Uma hora o céu vai mandar a conta. E uma hora a conta chega. tudo que o homem planta, O Davi que pensou que tinha resolvido o problema, olha o que acontece agora. E a gente finaliza a pregação. Deus está falando com pessoas aqui. Essa pregação não é para você dar glória. Ah, glória a Deus, aleluia. Essa pregação é para você se posicionar. Essa pregação é para você voltar a viver o teu propósito. Aí, no outro capítulo, lê o versículo 1, capítulo 12, versículo 1. e o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens. Aí ele conta a história, olha a história. Natã chega e conta. Um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre. É o rico pegando e a preparou a para única o homem. coisa que o pobre tinha. Aí Davi ouviu essa história, ele era o rei. Sabe o que aconteceu? Olha o outro verso. Então o furor, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi está dando um decreto de morte. Esse homem rico que fez essa perversidade merece morrer. Ele deu o decreto de morte. Quando ele fala, digno de morte esse homem, Natã olha para ele e diz: esse homem é você. É a conta chegando. Uau. Você pensou que estava tudo tranquilo? Você pensou que consegue esconder de Deus? Uau. Aí, o que mexe comigo é isso aqui. Olha o versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: olha isso, Elito. Você é esse homem.
Agora já não é mais Natã, é Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi. Eu te ungi com um propósito, cara. Eu te livrei das mãos de Saul. Não foi você com a tua expertise que conseguiu a sorte. Fui eu que não deixei você morrer. Eu te dei a casa de Saul e as mulheres dele. Coloquei tudo no teu peito. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E olha isso. Olha o que Deus falou: Davi, e se isso fosse pouco, era só você me falar que você não estava feliz e satisfeito com tudo que eu te dei. Era só você me falar que eu te daria mais, Deus, que eu faria mais, eu acrescentaria mais. Você não precisava fazer essas loucuras, Davi. Era só você ter me falado que você não estava legal, que você não estava pleno, que eu te daria mais. É Deus falando: fui eu que te tirei de trás das malhadas. uau, Fui eu que mudei a tua história. E você se esqueceu de tudo que eu fiz. Você se esqueceu de quando você orava e eu te livrava. Porque agora você tem dinheiro, agora você tem um carrão, agora está todo mundo querendo estar do teu lado. Você se esqueceu. Enfim, Davi está decepcionado. E aí, Davi faz uma das orações mais lindas da Bíblia, que é o Salmo 51. Ele chega diante de Deus e diz o seguinte: Deus, o medo de Saul era perder o poder, era perder a coroa. Por isso ele insistiu permanecer no trono mesmo sem a tua presença. Tinha coroa, trono, poder, mas não tinha autoridade. Lá ele ficou. Só que eu não quero cometer o mesmo erro. Pode retirar a coroa, o trono, o palácio, o reinado, mas a única coisa que eu te peço: não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Era Davi falando: eu prefiro voltar para o pasto, mas ter a alegria da salvação e a certeza que eu não estou sozinho, do que eu continuar no trono, mas acabado pela depressão, resultado da ausência dos meus pecados e da tua ausência. Então não me deixa. E o Senhor não deixou Davi, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Deus está convidando pessoas aqui ao arrependimento. Pastor, essa palavra está falando comigo. Eu me esqueci do propósito da unção. Eu me esqueci do porquê Deus me levantou. Eu venho para a igreja, mas eu não estou mais vivendo como que era para eu estar vivendo. Eu estou negligenciando as minhas responsabilidades no reino. Eu estou me esquecendo das guerras que eu preciso estar presente. Só que essa palavra está falando comigo e eu não quero viver de aparência. Eu quero viver uma vida verdadeira. Se é com você e você quer hoje voltar a viver o teu propósito, sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente. Se você sente que é com você, sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente. Deus hoje quer te restaurar. Sim que luto minhas guerras. Pastor, eu quero voltar para a presença dele. Corre! Sim que luto minhas guerras. Nós vamos acabar esse culto no altar. Você que está afastado e quer voltar, Sim que luto minhas guerras. Ele está te chamando agora.
assim que luto minhas guerras. Você que não quer viver de aparência, Ele está te chamando agora. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado. Tempo não perdoa pecado. O maior erro da nossa geração é que a nossa geração, ela está pensando que tempo perdoa pecado. Tempo não perdoa pecado. Sabe o que para de pesar na sua consciência quando o tempo passa? O remorso. Mas não pense que o tempo perdoa pecado. Somente um coração arrependido. Então o homem pode ter cometido um pecado há 10 anos atrás. Se ele não se arrepender, reconhecer, eu errei, o tempo não perdoou. O tempo apenas tirou o peso da consciência dele. Pastor, essa palavra está falando comigo porque eu não estou conseguindo nem reconhecer mais os meus erros. Eu já estou abraçado com o pecado, estou deitado com o pecado todo dia, e eu não estou entendendo porque eu nem choro mais. Esse é o momento de você vir falar: Deus, quebra meu coração. Eu quero voltar a chorar. Eu quero voltar a ser crente de verdade. Eu quero viver uma vida verdadeira.